Vai começar o futebol, pois é. Com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá. E o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola. É a bola e o gol. Numa jogada emocionante, nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vamos lembrar a velha história desse esporte. Começou na Inglaterra e foi parar no Japão. É coisa séria e é brincadeira. A bola vai e volta, vem brilhando no ar. E se o juiz apita errado é que a coisa fica feia. Coitada da sua mãe. Mesmo sendo uma santa, cai na boca do povão. Pode ter até bolacha, pontapé, empurrão. Só depois de uma ducha fria que se aperta a mão. Ou não. Pelo meu cronômetro faltam 10 segundos. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou a Pelé, entrou de cabeça para o árbitro e gol! Amigos do Futebol ao Vivo, um grande abraço. Está no ar o Boletim da Bola no app da Rádio Futebol, na Rádio CWB News e na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios à internet. Em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança. Vídeos geolocalizados. O mundo te vê num clique, no máximo em 2. Controle contábil. Assessoria em todas as áreas. 1000 móveis planejados no Campolim e no Iguatemi. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. MR Marmoraria Rosa. T-Quality há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. E Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. Vamos conferir os destaques. A gente vai ficar sabendo o que andam falando por aí e você confere aqui no Boletim da Bola. Navegando pelos portais. Que você gosta de ouvir. Pois é, sou eu. Atlético deve ter uma mudança para enfrentar o Juventude. Oitavas de final da Copa do Brasil, confrontos e mandos de campo, a gente fala daqui a pouco. Palmeiras confirma a lesão de Veiga. Santos, Angulo deve ser o substituto de Marcos Leonardo. Vitor Pereira toma decisões erradas e não consegue correção de rota do Corinthians. Coritiba, Matheus Alexandre e Léo Gamalho puxam a fila de desfalques diante do São Paulo para o jogo da manhã. Indefinições, discursos e erros de todos os lados levam Paulo Souza à corda bamba no Flamengo. Fluminense, Arias treina com o grupo e deve ser titular contra o Atlético Mineiro. Luca vira artilheiro da Série B e encerra jejum de 4 meses da Ponte Preta sem vencer fora de casa. Guarani perde 2 jogadores. O Bugrão perdeu 2 jogadores suspensos para o próximo compromisso da Série B. Em jogo de golaço, expulsão e neblina, Londrina e Tombense ficam no empate pela Série B. Fluminense e Atlético Mineiro. Hulk alcança 90 jogos pelo Galo e terá duelo contra o principal vítima. Inter, Mano testa opções para a vaga de Wanderson e define time para encarar o Santos. Fortaleza e Ceará se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Brasil. Carlos Brasil diz que Vasco ainda não tem nenhuma negociação por técnico e explica esse processo. Seleção brasileira usa a data FIFA para estreitar laços, escala 21 de 27 convocados e tem disputa aberta para a Copa. Minas e Rio, com 3 confrontos, marcam na Copa do Brasil o histórico de eliminatórias e a gente comenta já sobre esse assunto da Copa do Brasil. Bem, esses são algumas das manchetes que estão aí pelos portais e claro, nosso programa Boletim da Bola tem a opinião dele. Um abraço, Hidalgo. Tudo bem por aí? Tá me ouvindo bem aí? Opa, ouve bem? Ouve bem. Ok, aqui. Boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né?
Bom dia, boa tarde, como diz o Arthur, boa noite também, né? Porque fica rodando a programação toda na app, rádio do nosso querido Jarbas. Ontem nós fizemos o Corinthians, né? Não sei se o Rei acompanhou e o Arthur. Eu vou dizer uma coisa, como diz o Reinaldo, vou dizer uma coisa para vocês. Eu não entendo. O Corinthians ainda está, mas está agora, vão atropelar o Corinthians nessa rodada. Eu vou dizer, olha, o Corinthians chega em Cuiabá com 18 pontos, em primeiro lugar, mercê de um jogo que ele sustentou uma batalha contra o Atlético Goianiense em Goiânia, 45 minutos jogando como um time pequeno, mas estão em primeiro lugar. Mas não será assim que eu vi ontem, mudando o time, a concepção, que vai sustentar um primeiro lugar. Eu começo assim, depois, é claro, tem muita coisa para gente dizer aqui. Ao torcedor do Corinthians, como eu tive a oportunidade. Como é que é isso? Chegar num jogo desse, com o Cuiabá em 18º lugar, alimentar um time que está caído, mal, que está trocando um técnico, e jogar o que jogou, e depois ter que colocar aí vem os titulares, quer dizer, eu diria pseudo-titulares, depois que eles ficaram no banco, não se recuperou na partida. Que quadro é esse? Né? Que quadro é esse do Corinthians para o próximo jogo? Um abraço a todos. Legal, capitão. Aliás, o Reinaldo, o Corinthians perde e aí a culpa é do jogador que estava fora do jogo e foi pro pagode. Que desculpa é essa, Reinaldo? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Good evening, good afternoon, good night e por aí afora. Não, eu tô falando inglês agora. Very good. Eu preferia falar lusitano. Quem sabe eu seria um técnico de futebol no Brasil. Mas esse negócio das mexidas no time de futebol, nós falamos ontem aqui, né? Nós falamos ontem aqui a respeito disso. E a gente tem visto muito isso, né? Você entra lá e resolve agora, depois que a barca está afundando. Eu vi uma disposição do Cuiabá muito grande, o PP jogando bem, acho que cansou, por isso que saiu. Esse PP começou bem no Flamengo, estava bem no meio do Flamengo, depois começaram a mexer, o Flamengo mexeu os técnicos, aí um tirou, o outro colocou, o outro tirou, o cara não fica. O cara não se firma. Foi emprestado para o Cuiabá, como também aquele lateral direito que pertence ao Flamengo. Eu tenho visto no Cuiabá a presença boa de goleiros. Aquele menino que foi do Corinthians, que é o titular do Cuiabá, que cedeu o lugar agora para esse que jogou ontem, que também se ouve muito bem na partida. Agora, para mim não foi surpresa, né? Walter, bom goleiro. Para mim não foi surpresa o Corinthians perder, não, viu? Para mim não foi surpresa. Conforme você disse, capitão, já contra o Atlético Goianiense a coisa vem vindo assim, sabe? Meio que mascada. Mas só para mudar o assunto aqui, para complementar para o programa, seguindo a pauta do programa, o espelho do programa, o script do programa, né? O Palmeiras perde em acho que 20, 25 partidas, o primeiro jogador saiu por contusão. E perdeu um cara que é efetivamente uma das obras-primas do Palmeiras nos últimos jogos, que é o Veiga, né? Nós temos o Danilo, que é um bom jogador. Sim. E tal, tudo bem, mas perde o Veiga. Vamos ver daqui para frente, a continuar assim, se muda algum panorama dentro do Palmeiras, que quer queira ou quer não queira, o Veiga encaixou direitinho na equipe. Olha o Giba chegando aí, ó. Peraí, a mulher, será que a mulher expulsou ele de casa, agora tá dentro do carro? Tá dentro de uma nave. Acho que ele tá no Vale do Paraíba, ele tá perto de mim aqui, ó. Acho que ele tá no Vale. Ele tá lá na Embraer. Ô, Reinaldo, você sabe quando você. Você sabe quando você vê. Ó, vocês ficam aí com o pedreiro que eu vou lá pra rua. Viu? Você sabe o que você vê, ô Reinaldo? Você sabe quando você vê que o carro do cara é o top? Quando você vê o teto, olha o teto solar do cara, é inteiro. Ele tá na Embraer. Tá na Embraer testando helicóptero. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Bom dia aqui. Minha irmã me ligou, que eu tinha levado minha mãe no médico, e agora minha irmã me ligou se eu podia pegar ela lá no morro pra ela fazer uma limpeza no ouvido, né? Com uma lavagem. Sim. Aí eu trouxe ali. Aí eu tô no carro aqui do lado da clínica. Porque como o capitão falou lá, o Jaba falou, né? A esposa tem mais ciúmes. A esposa tem mais ciúmes dos filhos do que do marido. Ela deixa.
Ela deixa os filhos com a vizinha, mas não deixa o marido. grande verdade. Você sabe que o Reinaldo tocou no assunto aqui na abertura, né, de contusão. Antigamente, quando a gente trabalhava em rádio, tinha 2, 3 caras na produção, né, do programa, fazer o espelho. Hoje não, tá cheio de portais aí de esportes. E eu contei, Arthur Bernardes, sem brincadeira, no giro que eu dei aqui, às 7h30 da manhã, que eu faço aí a produção do negócio, 22 jogadores contundidos em todos esses times aí. Ô Arthur, o que leva tanta contusão assim, cara? Tem alguma explicação, Arthur? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, como a gente sempre começa o nosso dia aqui. Um grande abraço ao Giba, Rei, Capitão Hidalgo e a você, Jarbas. Enfim, o que leva isso aqui é o seguinte, no meu conceito, né? Cada um pensa de um jeito. Pré-temporada existe para quê? Para você preparar o atleta, pré-temporada, para preparar o atleta em todos os sentidos, psicologicamente, fisicamente, neuromuscular, biomecanicamente, por aí cheio de mente vai andando. O que acontece? Os nossos atletas e o nosso Brasil tem um padrão de treinamento hoje que parece que todo mundo copia todo mundo. Então, o problema acontece com todo mundo. Tem alguma coisa que não funciona bem. Eu falo isso sempre aqui, que a biomecânica auxiliar, né? A fisiologia veio para auxiliar, mas nós temos que entender o seguinte: se o treinamento de hoje é só saltinho e arranque, salto e arranque, você na hora do jogo você não faz só salto e arranque. Isso é o quê? Potência. Então o trabalho de potência tem que ser realizado, o nível de força tem que ser melhorado. A força e a potência vai melhorar a sua velocidade, desde que você tenha as fibras rápidas suficientes para você ser um velocista. Então, o assunto é muito delicado. Então, se você treina a 30 metros todo dia, fazendo campo reduzido, na hora do jogo você tem que ir para 80, para 60, numa velocidade de 30 por hora, 15 por hora, 20 por hora, 1, 2, 3, no quinto, sexto estímulo você sente a coxa. E quase sempre a lesão não é só por trauma, não. A maioria das lesões é no bíceps femoral, que é a musculatura posterior da coxa. Você pode constatar. Você foi pesquisar, o Rafael Veiga foi posterior de coxa. O lateral direito, no outro dia do Atlético Mineiro, posterior de coxa. No mesmo jogo, o atleta do América Mineiro, posterior de coxa. Todo mundo sente posterior de coxa. Alguma coisa está falhando. Interessante. Aliás, quando eu comecei a voltar a fazer a caminhada aí, eu andei 100 metros, segundo dia eu andei 80, 70, né, Gilberto? Fui diminuindo, cara. Mas tem a ver isso aí. Você tá parecendo eu, pô. Eu falei pro médico, o médico mandou eu parar de beber, eu falei, quanto menos eu bebo, porra, mas eu fico de fogo. Eu bebi 4 pingas, depois eu bebi 3, depois eu bebi 2, depois eu bebi 1. Pô, quando eu bebi 1 eu já tava de fogo. Eu acho que agora. Eu tava fazendo 8 km por dia, mas parei. 8, Renato? Agora eu vou fazer 15, porque vai acabar o ICMS, a gasolina vai diminuir o preço. Eu vou fazer 15 agora. É verdade. Mas você sabe, Jabá, você sabe que o Arthur tá falando uma coisa que eu joguei 20 anos, 18, sei lá. Eu nunca tive uma distensão nem cãibra. Só que você treinava, o Arthur tá aí, você treinava o que você fazia no campo. Hoje você treina 90% do que você não faz no campo. Olha que interessante. Eu dava a volta no campo porque eu dava uma volta. Só que eu precisava dar uns piquezinhos, porque de vez em quando você precisa. Só que é a mesma coisa que eu falo. Hoje você vê, vamos agora, estamos aqui no campo tal. É aquele reduzidinho, é aquele coisa. Lógico, é gostoso? Sim, para você fazer. Só que nós fazíamos um treino, nós chegávamos 3 horas para treinar às 4, nós fazíamos um bobinho ali, como começo de treino. Hoje eles usam isso como treinamento. Nós fazíamos uma brincadeira. Então a gente ficava batendo uma bola, e com bola, a 1 metro, a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, vai. Daqui a pouco você está do lado do campo, o cara está do outro. Para a bola sair do teu pé às 80, eu sempre falo isso. E você treinava o que você precisava dentro do campo. Então cada um treinava o que precisava. Não tinha essas contusões todas hoje. O Arthur tem razão. Hoje o cara dá um pique e sente. Por quê? Porque ele faz aquele reduzido, ele não dá um pique. Eu costumo falar até todo mundo. É a mesma coisa você pegar um nadador,
colocar ele para treinar no ofurô e depois colocar ele numa piscina de 100 metros para ele treinar, para fazer a competição. Ô, Giba, eu quero dar voz aí a essa conversa com o Arthur, porque é bacana, porque a pergunta foi bem formulada pelo Jarbas, né, Reinaldo? Então, veja bem, a fisiologia veio para ajudar o futebol, foi o que eu vi do Arthur. Agora eu volto naquele tempo que o Gilberto está dizendo. A gente tinha não esses treinamentos malucos, mas o coletivo servia para ajustar, mas era... Para meio campo era ótimo o coletivo, porque jogava para os dois cantos. Quando você joga esse treinamento alemão aí, que é 3x2, 3x5 para jogar rápido, aí a gente brincava às vezes de futebol de salão, quando chovia. Viu, Rei? Quando chovia, a gente ia para um salão e jogava ali, é claro, tem que ser rápido. Bom, muito bem. Então não era dado ao técnico na época, Arthur, essa condição dele saber o relatório e o boletim da condição física de cada um. Eu fico a pensar, tem um tal de secar, que é aquele que agulha aqui no dedo, né? Tira o sangue dali e vê se o jogador vai estar bem amanhã ou depois. O Zé Roberto não jogaria nunca no meu tempo. Ele não treinava nada, era fininho, tinha que dar um almoço, um jantar para ele, deixar 2 dias dormindo para ele jogar. Então o técnico não tinha nenhum conhecimento disso. E ele colocava o time para jogar dentro daquilo que ele entendia de titularidade. O treinamento era mais ou menos para todos. Como eu disse, o meio-campo ficava girando para respirar, né, oxigenar, os laterais davam um pique de 10 metros, os pontas pique de 10 metros, treinamento com bola, tudo isso tinha, não exagerado. Quando você chegava, na verdade, eu sentia que em maio começava a melhorar. Começo do ano para mim era tudo ruim. Quando você ia para o treino, suava pra caramba, saía, ia tomar qualquer coisa assim, tinha uma garapa ali que era horrível, quer dizer, era gostoso, mas é horrível, não é muito açúcar. Chegava em julho, eu já tomava café, não tomava nem água. Quer dizer, eu sentia que estava indo bem. Era assim, o jogo é que proporcionava a nós uma condição física para jogar os 90 minutos. Então, Arthur, como é que é? Você vê que antigamente os técnicos, eles primavam por qual? Pela qualidade individual e uma formatação de um time de futebol. A verdade, eu acho que era essa. Ele não ia no departamento médico para ver se o cara estava cansado ou não, se ele ia se lesionar ou não. Ele colocava o que tinha que colocar na frente. Ele não inventava nada. Esse é o time que vai jogar. Agora, se machucasse, distensão, eu tive uma em 17 anos. Uma! Olha que maravilha. Uma por causa de aqui dando corda para ficar pulando às 6h30 da manhã. Não era um momento para aquilo para mim. Eu gostaria que você dissesse sobre isso, Arthur. Olha, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Eu vou tentar ser o mais claro possível, menos técnico possível e objetivo. Há um tempo atrás, se fazia tiro de 1.000 metros. Tiro de 1.000 metros não era velocidade total. Você não consegue dar velocidade total num tiro. Mas você fazia. O René Simões está aí perto de você, capitão. Pergunta para ele se ele tinha uma serra lá em Petrópolis, ele botava a gente para dar um tiro de 1.000 metros na subida, a 1.000 metros acima do nível do mar. Ele fazia isso. E pergunta para ele se ele não fazia isso. Era um teste naquela época que ele fazia. Era um tiro e diarreia e vômito nos caras. Quase todo mundo tinha diarreia e vômito. Para você ver o déficit de oxigênio que nós tínhamos. Ok, isso é um treinamento que não se faz mais. Abandonaram os tiros de 40, de 50, de 60, de 80, de 100, 150 até 300 metros. Abandonaram. E na hora do jogo, se você for ver, vamos fazer o treinamento da pré-temporada, já tem que ser com bola. Perfeito, mas você não pode abandonar a ideia de que você vai precisar de tantos ml de oxigênio no músculo para fazer um esforço de 100 metros. Mas se você não tiver o esforço, se você não treinar os 100 metros, esses ml de oxigênio que você joga lá na musculatura, que seja o glicogênio, você não vai conseguir efetuar, igual você fazer o teste da Fórmula 1. O cara, na véspera no sábado da Fórmula 1, o cara faz o teste igualzinho, como se fosse na corrida. Então, se você fizer uma metodologia de treinamento que você deu ao atleta a condição dele correr similarmente, mas numa velocidade menor, porque na hora do jogo ele bota 100%. Se no treino você diminui um pouco, mas você faz a execução daquela medida que você vai correr, a chance de lesão diminui muito. E isso tem a ver com sono, tem a ver com alimentação, estresse emocional, porque o estresse não é só mental, o estresse é neuromuscular.
E muita gente fala de VO2, vou falar a última vez aqui sobre o VO2, que é a capacidade de oxigênio que você tem para você exercer tudo que você está fazendo aí hoje. Mas o VO2, o grupamento muscular, tem seu próprio VO2. A célula só sobrevive se ela tiver oxigênio. Se você não tiver oxigênio, você não sobrevive. O Covid, a leitura que eu tenho do Covid, que eu vejo os cientistas falando, é que o vírus tenta atacar o quê? O núcleo da célula, da mitocôndria. Se ele atacar o núcleo da célula, você perde a sua energia e você morre. Então, não adianta você ter 1000 treinamentos maravilhosos se você não der o básico para o atleta correr bem, correr o suficiente para fazer um grande espetáculo, mas não é só correr, e tem a última parte, que é a posição do cara no campo. Não adianta correr muito e correr errado, aí vem a lesão também. Se os jogadores se jogam espalhados no campo, a lesão aumenta, a lesão acontece porque fica todo mundo separado, todo mundo jogando, um lá na ponta esquerda, outro lá na ponta direita, não consegue agrupar a equipe. Aí diz que o futebol aumentou a velocidade. Correto, só para concluir. Você viu aí o Gilberto falando que nunca teve uma lesão muscular. O capitão disse que teve uma, se eu não me engano. Eu nunca tive nenhuma. Olha, eu fui atleta de areia, eu joguei voleibol profissional, eu joguei voleibol muitos anos, joguei futebol profissional e fiz outras modalidades que eu não vou falar aqui. E tudo isso aqui, ele nunca me levou a uma lesão muscular. Por quê? Porque tinha um preparo neuromuscular para aquele tipo de atividade. Arthur, você falou do Covid aí, a gente vê, eu pelo menos devo ter uns 3 ou 4 amigos e 2 amigas que efeito colateral teve com o Covid. Nós vimos aí vários jogadores, né, que foram pro Covid e tal, voltaram. Você acha que algum desses jogadores teve algum efeito colateral e ficou meio escondido aí, Arthur? É possível Pode isso? ter acontecido sim, Charles. A pergunta é interessante, porque o que acontece? O efeito colateral, na forma de um atleta, ele tem uma influência absurda. Por exemplo, por que acontece esse tipo de situação? Às vezes por imunidade baixa. Sim. O atleta de futebol está sempre com a imunidade baixa. Por quê? Porque o consumo calórico dele é muito alto. Então o nível de defesa dele é baixo. E isso não sou eu que estou falando, são os médicos que falam. Sim. E eu leio para poder chegar aqui, dentro de um programa com essa audiência, poder falar com propriedade. E não sou eu, é a ciência que fala sobre isso. É interessante, se você acelera teu carro a 8 km por hora, 8 km a 100 por hora, o consumo de gasolina é muito maior do que se você for a 20 por hora. E o atleta que hoje, o alto rendimento dele tem que ser lá em cima. Para ele estar com esse alto rendimento, ele vai ter o quê? Déficit de proteína, de carboidrato, ele vai consumir tudo isso. Então, o nível de defesa dele cai muito. E se acontece uma virose, geralmente que pega coletivamente, como foi essa virose que aconteceu, fatalmente, quem tiver uma imunidade ruim vai ser mais afetado e pode ter sequelas. Que coisa, né? Agora vamos pro lado prático, o Capitão Hidalgo. A gente falou do Marcelo, do Veiga. Oi, Rei. Eu tenho que... Não, só pelo amor de Deus. Isso que o Arthur falou é uma verdadeira aula de ciência. Nossa, eu tô aqui, desculpa, ciência esportiva. Desculpa eu falar aqui o termo chulo. Eu estou embasbacado, porque eu peguei Paulo Amaral entregando aquele saco preto pro cara colocar no corpo para emagrecer. Pô, o cara botava você pegou, né, Roberto? Pô, pelo amor de Deus, você tem que... Peraí. Cortava o lado e fazia exato. A cabeça dos braços. Cortava o lado, enfiava aquele saco no corpo pro cara suar que nem um condenado. E depois inventaram essa borrachinha que você para tirar sangue. Eles inventaram uma camisa daquela. Eu vou dizer uma coisa pra você fica escutando o Arthur falando, isso é conhecimento. Então, eu fico pensando nos meus tempos lá de Paulo Amaral, de Franca Latte, Dr. Célio Cotecchia, né? Eu vou dizer uma coisa pra você, eu tô aqui, sabe? Aí que eu falo pra você. Tô quieto. Reinaldo, aí que eu falo pra você, como eu sou privilegiado, em vez de estar escutando também, eu participei com ele, meu comandante. Então isso aí não tem preço, você vai aproveitando. Quando o Arthur estava falando, eu nunca tive uma distensão, sabe por quê? Porque o jogo eu corria na descida.
eu me preparava bem durante a semana, o jogo para mim era corrida na descida. O que é corrida na descida? Tu não vai fazer esforço maior do que você está preparado para fazer. Então, lógico. Então Cabeça. Então você vai estar lá, pô, eu ia dormir contente. Pô, eu gosto de falar, mas eu ia dormir cedo. Tanto que eu dormia com o Carlos, e eu falava que eu ia tirar o Carlos do meu quarto, porque eu gostava de dormir com o quarto todo escuro. E ele dava aquela claridade no quarto, que ele era brancão. Meu Deus. Convivência é complicado, né? O máximo que eu peguei, Jarbas, era subir arquibancada. Eu achava aquilo uma ignorância, né? Eu subi arquibancada, com um negócio nas costas, Na internet tem um cara que desce. Com areia, pô. Viu? A pergunta que eu ia fazer, viu? A pergunta que Vocês estão lembrados aí? Não muito longe do tempo, que o Gilberto Tim foi condenado pelo tratamento que ele dava com os jogadores da seleção brasileira, que os caras tinham problema de panturrilha. O Gilberto Tim tinha que ter perna grossa, panturrilha e bunda grande. Aí ele falava do Batista, ele falava do Caçapava. Era Nautilus. O Nautilus. Então, agora você põe... Foi depois da Copa da Alemanha, Rei. Aí você da Copa da Alemanha acharam que tinha que fazer treinamento físico. Adoidado, né? Capitão, Copa da Alemanha. Aí você põe uma corrida, elefante contra cavalo, vê quem ganha. O elefante tem uma perna do caramba e não chuta nada. A pergunta que eu ia fazer pro Hidalgo era assim. Eu não gosto muito desse assunto parece engenheiro falando, né? O time tem 3 pilares. A perda do Veiga no Palmeiras, por exemplo, influencia porque é uma posição importante do jogo. E essas contusões, capitão Hidalgo, acabam tirando um pilar importante do time. Não é assim que a gente pode pensar, Hidalgo? No caso do Veiga, que está jogando sem parar, o Veiga é um jogador excepcional tecnicamente, está jogando sem parar. Ele deve se preparar muito. E é uma quebra, vai dar uma quebra no Palmeiras, porque ele faz o vértice do triângulo num trabalho de velocidade do Dudu de um lado e Rony do outro. Ele é o centroavante do time, e quando não ele, é o Scarpa, que é um outro bom jogador. O Palmeiras terá um grande problema sem o Veiga. Já falaram aí, volta o Danilo, mas ele é a figura principal. Agora eu vou falar como os técnicos falam, losango. Puta que espetáculo, viu? Coisa linda. Figura geométrica do time, né? Não, ele é o que chega para fazer o terceiro por dentro. A gente faz a vértice de um triângulo, também é muito, né? Também falar isso também é muito. Mas ele faz, ele não tem você falar. Vou chamar você para sua opinião, só chamar você para uma opinião do jogo, desde com essa geometria toda. O comentarista tem que falar, não arquitetonicamente falando. Aí a gente não fala, né? Não fala. Senão você vai Ô, Hidalgo, o Reinaldo sempre fala aqui assim. O Reinaldo sempre fala assim: eu vou falar uma besteira aqui. A gente fica na expectativa do que o Reinaldo vai falar, né? Eu vou fazer uma besteira agora, perguntar pro Arthur. Arthur, o negócio do Covid aí, às vezes a pessoa fala assim: porque aquela pessoa tá com Covid. Nossa, você já começa a sentir alguma coisa. Tem gente que é assim, a minha garganta tá inflamada. Aí a pessoa fala, a minha também. Jogador de futebol precisa de psicólogo pra tratar um negócio desse, porque o cara tá com problema de joelho. Né? Rapaz, eu tô... É igual a minha mãe, eu ligo pra minha mãe e falo, mãe, eu tô com tosse. Aí ela já começa, porque eu tô com dor de cabeça? Como é que é pro jogador isso? Ou é uma pergunta absurda, o Arthur? Não, a história da psicologia dentro do... Tem uma matéria na faculdade sobre isso, psicologia do desporto, né? Mas ela nunca ficou muito em evidência, porque as pessoas sempre... É aquele papo, vamos passando, não precisa de psicólogo. Psicólogo é a bola no campo rolando, não sei o quê. Mas acontece que, de acordo com o que acontece no dia a dia de hoje, que não é como há 30 anos atrás, na época que nós jogávamos, mudou muito. O ritmo da vida, o biorritmo é outro. A velocidade com que nós estamos fazendo esse programa aqui e atingindo o número de ouvintes é muito grande. Nós não tínhamos isso antigamente. Então, a gama de informações que chega hoje no cérebro, vou falar uma coisa para vocês aqui que muita gente não sabe. De acordo com os cientistas da neurociência, os neurocientistas, pesquisando, eles chegaram à seguinte conclusão, que nós recebemos em 0,000000001 milésimo de segundo, que são bits, 0,00001 bits,
nós recebemos aproximadamente 30 milhões de informações em milésimos de segundo. Nossa. Ou seja, a capacidade dos neurônios que nós temos de assimilar informações é absurda. Só que, mas a gente não usa. Não, a gente despreza tudo isso. E o nosso cérebro, normalmente, de acordo com a ciência, nós usamos aproximadamente 10% da capacidade dele. Ou seja, quando você adquire um nível de entendimento, como você fazer o seu cérebro funcionar, todas essas evidências de defesa do organismo, tipo de alimentação, o que você come, o que você bebe, como você digere tudo isso, é uma transformação corporal. E isso tem a ver com alto rendimento. Então, mas nós não podemos fazer disso um problema, tem que ser um auxílio. E aí entra a parte da psicologia. Se você elevar toda essa informação, imagina eu chegar na pré-eleição de manhã, bom dia, Gilberto, nós vamos falar hoje que os seus neurônios estão um pouco cansados, porque o cara vai me mandar para aquele lugar. Então, nós temos que ter uma terminologia, um vocabulário de fácil acesso ao atleta, de fácil entendimento, porque senão ele não vai jogar mais bola, ele vai ficar escutando. Ele não assimila, ele não vai assimilar, né? Assimila. Exatamente. Então você tem que criar dispositivos teóricos e técnicos e práticos para você poder injetar essas informações sem ele perceber. Sim. Induzir. É um processo de indução. Você induz ele a fazer alguns movimentos no campo através de pequenos jogos que ele vai ter o prazer de fazer e, ao mesmo tempo, eu estou exercitando um cérebro dele que está parado lá, aquela área da cognição lá que ele fala. O que é cognitivo? Tem muita gente que fala e não sabe nem o que é isso. No nosso meio. Não, tem que trabalhar o cognitivo. São os pilares. São os pilares. Cortou um pouquinho a transmissão. Diga, capitão Hidalgo. O técnico, o tático e o psíquico. Tudo isso são os pilares, que você usou essa palavra aí. Então é basicamente uma zona de conflito. Porra, eu não sei se eu chuto, se eu escuto o professor, se eu escuto o psicólogo, tem que ter um certo cuidado com isso. Diga, capitão Hidalgo. Eu quero colocar, viu, por favor, essa conversa é ótima, como o Reinaldo disse, é didática, tudo, e nós convivemos com isso. Quando o Brasil, estávamos no Campeonato Mundial de 74, lembrou bem o Reinaldo Gilberto Tim, porque o Tim trabalhou aqui no Curitiba, ele foi até um lateral regularíssimo, né, aqui no futebol do Paraná, e se tornou, na época, o grande preparador físico. Como até hoje fala-se do Paulo Amaral, eu não sei nem que tipo de trabalho fez o Paulo Amaral, mas o Brasil foi campeão. E aí todo mundo é valorizado. Até o rapaz que era o dentista lá, que era um brincalhão, o Hilton Gosling. Isso. Não, Hilton Gosling. Ele era o médico. E tinha também o Carvalhais, professor Carvalhais. Professor Carvalhais. João Mendonça, João Avelante, todo mundo foi valorizado nisso aí, tudo bem. Mas em 74, quando nós vimos um futebol mudar de uma concepção extraordinária, não é, Rei? E Gilberto, que jogava na época, com quem? Com a Holanda, que entrou com aquele sistema espetacular, tipo basquetebol, onde todo mundo estava em todo mundo e todos jogavam em todos os lugares, mas só para um campeonato, só por uma brincadeira de 6, 7 jogos, e que infelizmente não deu à Holanda o título que era merecido, tanto em 74, quando perdeu da Alemanha, como em 78, que ele perdeu da Argentina. Muito bem, ali se criou com o Gilberto Tim essa famosa máquina de fazer o jogador, com Nautilus, levantar peso, quer dizer, ele foi tentar dar um vigor a mais, mas o futebol do Brasil foi caindo, porque o futebol do Brasil era técnico e não tanto nessa musculatura que veio e atrapalhou muita gente que acompanhou esse ritmo. Quando chegou 78, entrou quem? Entrou o Cláudio Coutinho já em 76, 77. Claro, ele já tinha uma formação de 1970, mas o que mudou mesmo foi quando o Tele chegou e pegou a seleção brasileira para voltar a jogar futebol, Reinaldo. Gilberto, vocês lembram, né, Arthur? Aí o Brasil voltou a jogar futebol. Aí reclamava-se que o Brasil era mais lento, mas tinha uma qualidade excepcional. Acho até que perdemos a Copa de 82. Isso eu disse ao Batista, numa premiação que nós tivemos em Porto Alegre. Ele falou, você está correto, porque o time jogava tão bem no meio campo que era uma brincadeira. Os 4 jogadores jogavam demais.
ninguém marcava ninguém, né? Mas aí a concepção veio. E depois a coisa foi mudando, hoje é diferente, eu Aliás, sei. você... Tipo de treinamentos também eu não sei. Eu acho que, olha, eu tomo por base o seguinte, só para encerrar essa minha parte. Tudo é uma questão de prática também, não? O Arthur deve trabalhar muito bola agora, no entendimento, porque ele prepara o time, depois é bola. Você já viu um representante de vendas que tem um talonário na mão para fazer, ele vai lá para vender o produto dele e a escrita dele? O cara tem uma caligrafia, porque ele está há anos fazendo lá o pedido. Você pode ver a caligrafia, agora nem tanto, porque agora nós temos o digital, mas eles tinham uma caligrafia extraordinária. Por quê? Ele praticava todo dia. Qual é o nome da empresa? Tá, essa não sei o quê, rua tal, CNP. Lindo, lindo, lindo. Meu Então, pai e meu sogro. Agora, só para... terminar. E a bola, a bola tem... Você tem que ter a bola do lado, nem tanto no nosso tempo, que a bola era sempre, e nem tanto essa correria que estão fazendo. Desequilibrou, essa é uma coisa que eu quero dizer. Acho que desequilibrou, viu, Reinaldo? Acrescentando esse comentário exuberante do capitão, eu diria até um pouquinho mais. A Copa de 1974 na Alemanha foi o divisor de tudo, da medicina e principalmente do marketing esportivo. Primeiro, a Copa do Mundo foi realizada no mundo da medicina, que a Alemanha é indiscutivelmente o país da medicina esportiva. Foi de lá que saiu, não é à toa que foi difundido depois vários remédios que apareceram na medicina esportiva, oriundos, logicamente, da Alemanha. E dali também saiu o marketing esportivo, porque até 1974 nós não tínhamos, por exemplo, tanta visão do jogo, não tínhamos tanto televisamento de jogos. Nós não tínhamos tudo isso. Nós tínhamos... era diminuta a situação esportiva na televisão. A partir de então foram criados os marketing esportivos, as camisas esportivas, as camisas eram mais vistosas. Os uniformes que eu quero dizer, era a uniformidade da delegação. Antigamente, uma delegação de futebol saía com um uniformezinho meio que chumbreca lá e tal, aí apareceu a bola Adidas, apareceu a chuteira Adidas, aí veio a Lecoq Sportif, aí dali, a partir dali, o mundo esportivo começou a ser visto como uma comercialização geral. O que eu quero dizer isso, comercialização geral? O jogador caía no gramado, aí aparecia o departamento médico lá do clube dentro do campo, passava uma pomadinha na perna do cara, no outro dia essa pomada estava sendo vendida e procurada na farmácia. Incrível isso. Pô, o cara passou lá, o jogador de futebol passou uma pomada, como é que é o nome daquela pomada? Você tem? Os clubes começaram a praticar esse tipo de coisa dentro das suas agremiações. Antigamente o preparo físico era feito dentro do treino de campo de treinamento. Hoje são feitos em academias, em aparelhagens. Sinais dos tempos, em todos os sentidos esportivos. Desde as vestimentas do jogador de futebol a um comprimido que ele toma a partir do momento. Hoje o jogador sai do campo. Aliás, até o Arthur vai me dizer a respeito disso. O Arthur vai dizer a respeito disso. O jogador sai do gramado hoje. Esteja calor, esteja frio, o médico já vem e já bota o capote nele, já bota uma blusa nele. O jogador se machuca, vai para o banco, senta ali, já vê uma bolsa de gelo, já põe a bolsa de gelo, já toma um remédio, já vai para o vestiário medicado. Então, antigamente, a partir de 74, creio eu, porque anteriormente eu não tinha visto isso, não vi na Copa de 70, não vi em campeonatos, o Rio e São Paulo, no Roberto Gomes Pedrosa, em troféus que foram distribuídos, que foram jogados na Europa, Ramon de Carranza, na Itália, não tinha isso. A partir da amostragem da nova roupagem do futebol na Copa da Alemanha de 74, é que as coisas começaram a se modificar no mundo esportivo, chegando hoje nesse ponto em que o Arthur nos dá uma aula da ciência esportiva e que realmente é mais didática do que a gente possa pensar, e o conhecimento, principalmente, atenção, principalmente para quem está começando na área esportiva, né? Para quem está começando na área esportiva, deve ouvir isso. Deve ouvir o mais experiente, aquele que é estudado, para saber o que está falando, para saber o que está vendo num jogo de futebol. Verdade. O Arthur vai responder, mas antes o Gilberto quer despedir da gente, né, Giba, é isso? Você vai levar multa aí.
Não, minha irmã tá suando. Daqui a 10 minutinhos, 5 minutinhos eu entro de novo. Então tá bom, então até já. Eu acho que o Arthur vai responder. É a sua mãe que está aí atrás? Depois eu paro lá e eu entro. É a mãe dele que está atrás aí, né? A minha mãe tá lá. Opa. Ela vai atrás porque ela não põe. Ela vai atrás porque ela não põe cinto. Então daqui uns dias eu vou tomar uma porrada, os caras pensam que é Uber. Você vai levar uma multa aí, ó. Tchau, Giba. Até daqui a pouco. Fique em paz aí. R$195. Bom caminho. Arthur, você prestou atenção direito na pergunta do Reinaldo, só que antes de você falar, o Reinaldo falou da escrita, né? Como a gente mudou tudo isso, né? É uma grande verdade. Pra você ter uma ideia, ó, todos vocês... Lógico que antes, eu tenho certeza que vocês reconheciam a letra de um filho numa carta, num bilhete, né? Eu participei de um curso de vendas de ADC aí. Falou. Eu participei de um curso de vendas, Reinaldo, Arthur e Hidalgo. O negócio era o seguinte: faz uma carta aí para quem você queira. Como assim? Não, escreve um texto para você mandar para alguém que você goste. Pensei, caramba, para que eu vou mandar essa carta aqui? Vou escrever uma carta aqui para minha mãe. Aí coloquei lá Dona Cida, papapá, escrevi o carinho que eu tenho por ela, né, gratidão de tudo, escrevi. Belezinha, tá bom. Esse bilhete ou essa carta vai ficar para quem? Aí o cara que estava coordenando, ele falou assim, ó, eu vou te dar um envelope e você vai colocar o endereço dessa pessoa. Eu falei, caramba, tudo isso que eu escrevi aqui vai para minha mãe, lá em Cesário Lange? Sim. Aí cada um colocou o endereço. Reinaldo, Arthur e Hidalgo. A carta chegou em Cesário Lange, no endereço do meu pai e da minha mãe. Só que aí o meu pai abriu a carta e viu uma letra, a minha letra que eu não reconhecia. Eu quase fiz uma separação do casal porque ele queria saber quem que amava ela, quem que chamava ela de Dona Cida. Olha o que a escrita faz, cara. Que coisa... Aliás, partindo desse fato aí, ô Jarbas, volta o vídeo pra mim. Eu gosto de falar aqui, vendo o Arthur, vendo você. Agora, se é que eu tirei o Gilberto. Aí, eu me lembro na Copa de 1982, não vou dar o nome. Naquela época não existia computação ainda, né? Eu acho que teve um narrador esportivo muito amigo meu, que eu gosto de coração. Espera, o que o Hidalgo falou, Hidalgo? Oi, Hidalgo, o que o Hidalgo falou? Oi, Hidalgo, repete o que você falou, Hidalgo. Eu conheço essa história e sei quem é o personagem. Tá. Eu não vou falar o nome dele. Ele começou a despachar umas cartas para a família e tal e mandou para amante. Exatamente essa história. Só que ele botou a carta do endereço da amante com o endereço da casa dele. Isso foi verdade. É verdade. Isso foi verdade. Eu tô lembrado que ele tinha que voltar no dia tal pro Brasil da Copa do Mundo da Espanha. Ele inventou uma história para voltar antes lá, para ficar na porta da casa dele esperando o carteiro chegar. O carteiro chegar. Isso foi verdade, meu. Eu só não vou dar o nome dele porque ele é muito meu amigo, baita do narrador. Você já pensou, o cara ao invés de mandar, ele fez tanta carta, e era a época do selo, né? Molhava o selo na língua e botava na carta. Verdade. Ele escreveu para amante dele e botou o endereço da casa dele, cara. Hoje o cara faz com o WhatsApp. Hoje o cara faz isso. Ele pediu pra voltar da Copa do Mundo pra poder ficar na porta da casa dele esperando o correio chegar. Mas Renato, a minha mãe, cara, ela abriu a carta e começou a ler e tal. Aí meu pai falou, mas quem que é esse cara que ama você? Mas e ela também não sabia, porque eu não avisei ninguém. A carta chegou lá de bobeira, assim, do nada. Imagine só. Arthur, por favor, responda aí. Eu nem sei mais o que o Reinaldo perguntou. Pois Reinaldo, refresca a minha memória. Eu tô rindo tanto. O Luciano Fatioli, o Fatioli que era assim. Eu fiz uma complexidade de informações aqui, e quando o capitão citou a Copa de 74 no preparo físico... Aliás, brilhante, né? Brilhante. Mostra a tua cultura esportiva. É uma baita verdade. Nós só voltamos à tona com o Tele na Copa, no preparativo da Copa, 80, 81. Moraci Santana. 82 com outro esquema, outra coisa, com qualidade, não é, Arthur? Nós tivemos preparação física e qualidade, principalmente qualidade, né? Aquele jogo em Stuttgart, quando nós ganhamos da Alemanha 2-1, que nós não tínhamos goleiro, né? Foi definido o Valdir Pérez, porque ele pegou 2 pênaltis do Breitner. Você lembra bem, esse jogo foi em Stuttgart? O Breitner. Nós viemos de uma excursão, ganhamos na Inglaterra 1-0 gol do Zico,
3-1 dentro do Parque dos Príncipes com a França, e fomos jogar com a Alemanha, que era a dona da bola na época. Bonito jogo, espetacular, o Cerezo fez um gol de fora da área, e ali definiu-se a seleção brasileira. Na Copa, o Tele fez algumas mudanças, principalmente ele achava que o Dirceu poderia já, naquela época, com a perna esquerda, jogar na direita. Mas ele não deu certo, quem entrou foi o Paulo Isidório, e o Paulo Isidório foi até o final, né? Uma pena que o Careca se machucou lá naquele treinamento em Mairena, e aí entrou o Serginho. Bom, não foi culpado o Serginho. Mas dali a coisa mudou, né? Aí o Brasil começou, o futebol brasileiro tentou se organizar, mas aí ficou uma dúvida muito grande. Mas hoje, para mim, exagerou-se. Eu acho que exagerou-se nesse trabalho. Um dia eu falei com o Arthur, se você tiver 10 elementos hoje de preparadores físicos numa mesa, cada um acha que o dele é o certo. Olha que ponto chegamos, não é verdade, Arthur? Cada um acha que o dele é o melhor. Não é verdade, Arthur? Não, capitão, você tem razão. E sabe o que acontece? A ciência não foi feita para involuir o homem. É pelo contrário, é para você crescer, aproveitar a informação e fazer, nós estamos falando, nosso tema aqui é sempre futebol, para fazer do futebol o espetáculo mais interessante. Então, quando eu dou um treinamento para meus atletas, todo mundo fala, pô, você treina demais, você treina muito. O Apolinho fala, se o Apolinho entrar aqui, o Washington Rodrigues, o ouvinte que não conhece aqui da Rádio Tupi e tal, se ele entrar aqui, ele vai dizer, não, ele treina demais, ele sempre treinou demais. Eu treino demais? Não. As pessoas treinam de menos. Eu vou dizer por quê. Se você deixar um atleta descansado, quando acabar o treino, você dá uma horinha de treino leve para ele, esperando prepará-lo para o jogo, daqui a pouco ele vai para o shopping, a esposa pede para o supermercado, ele está usando a musculatura dele, ele está subindo uma escada, ele está pegando o filho na escola, ele está para lá e para cá, e o grupamento muscular dele está sofrendo uma série de estímulos, e ninguém fala, não, ele não treinou, ele foi para casa. Mas só que naquele momento que ele ficou na casa dele, ele fez uma série de esforços que não são o estímulo que ele faz no dia a dia lá no treino, mas ao mesmo tempo ele está consumindo energia. Então, quando ele vem para o treino no dia seguinte, ele pode ter uma pré-lesão. Aí ele não vai dizer para a gente, porque ele está com uma dorzinha no adutor, estou com uma fisgadinha aqui, aí ele vai para o jogo, porque se ele sair, tem alguém que pode entrar no lugar dele e não sai mais. Aí ele vai para o jogo e acontece a lesão propriamente dita. Eu sempre digo o seguinte, consequência. Todo atleta é pré-lesionado, todo atleta tem uma dor, uma pequena dor, numa cervical, numa lombar. Tem gente que tem problema na coluna e diz que o culpado é o colchão. E não é, a coluna do cara é toda deficiente, o culpado é o colchão. O colchão lá de casa é ruim. Não, cara, a tua coluna é que é toda torta, você não faz alongamento, você não faz RPG. Então, o nível de informações hoje para você ter uma vida saudável como atleta é muito grande. Basta você pegar e se adequar. Agora, se você quiser continuar fazendo tudo errado, sua vida de atleta vai encurtar, seu comprometimento no espetáculo vai diminuir. Ontem eu estava vendo o Roger Guedes voltar lá no lateral. O português deve ter dito lá para ele, Paulo Vitor. Acho que é Paulo Vitor, não. Vitor Pereira. Vitor Pereira. Não, Vitor Pereira. Vitor Pereira. Não. Deve ter dito para ele, se você não voltar, tu não vai jogar. E bateu o pé firme, ele estava voltando ontem. Mas aí você está entrando no Corinthians, é uma boa falar também, né? Você falou certo. Eu vi o Roger Flores em todos os lugares. Ponta esquerda, centroavante, ponta direita. Estava desconexo. Falar bem a verdade. 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 Veio disputar no pau da bandeira de escanteio ontem. Parecia um peladeiro. É verdade. Ele parecia um peladeiro. Ô, gente, final um minuto. Time do Corinthians. Só um minuto. Pode falar. Oi, Arthur Bernardes. Desculpa. Isso que vocês estão falando aqui, sem querer eu toquei num assunto que vai gerar o nosso comentário agora. A desorganização tática leva a lesões. Leva às lesões, porque o cara começa a correr mais do que ele treina. Aí o Roger Guedes, por exemplo, se ele faz campinho reduzido com 30 metros, 20 metros, toda hora fazendo aquele estímulo, e se ele não fizer algo com 50, com 70, com 100, 150, na hora que ele precisar, ele vai ter uma lesão. Pode ter certeza, no próximo jogo não joga.
E é isso que eu quero dizer, o espetáculo fica comprometido. Agora, isso aí não quer isso é diferente, não quer dizer, por exemplo, a diferença daquele time da Holanda, citado agora há pouco pelo capitão Hidalgo. O Lato está aqui, o Lato está ali, o Cruyff está aqui. Isso aí é diferente daquilo que a gente viu ontem. Ontem havia um desespero do jogador do Corinthians, porque o cara virou um peladeiro. O cara, tá vendo? O cara virou um peladeiro, né? Ele veio disputar uma bola no pau da bandeira de escanteio, imagine só. Pelo Eu amor de até Deus. falei pro Jarbas, o Corinthians contratou um centroavante chamado Moraes. Escuta só, contratou um rapaz que eu nunca tinha visto jogar, tal de Moraes. Eu vou dizer uma coisa, Júnior até brinquei Moraes. no comentário. O dia que esse rapaz fizer um gol, me avise já. Me avise, porque ele já jogou uns 20 jogos, um centroavante que não... Mas será que é só ele, ou a bola não chega? Começa de um jeito, o Mosquitinho ali, que começou aqui no Curitiba, né? Gustavinho, o lugar dele é lá, na direita, e dando corridão, e é lá que ele pode jogar. Não na ponta esquerda, não vir buscar a bola. Entra o garoto ali, o Cantígio, é muito lento para jogar. O Renato tá... Pô, o Renato não joga mais, gente. Nesse futebol que se pratica, o Renato não joga mais. Aí muda a zaga, o Gil é lento e já põe um outro diferente. O Corinthians tá, mas não aguenta o primeiro lugar nunca. Não vai ficar em primeiro lugar, mas vai demorar depois para recompor e voltar a ser primeiro lugar. O Júnior Moraes... E ninguém fala isso. Agora, deixa eu perguntar para o Arthur o seguinte. Arthur, como é que você trabalha... Isso é uma pergunta interessante. Como é que você trabalha um jogador dessa forma, da seguinte forma? Hoje nós temos um tempo muito exíguo para o cara treinar. Hoje você joga na quarta, joga na quinta, você joga no sábado, você joga no domingo, você está jogando todos os dias. Então você pega um cara que joga pela direita, por exemplo, ele saiu da Ferroviária de Araraquara, está lá há 5 anos, jogou sempre pela direita. Mas ele é um bom armador, ele é um cara que pode jogar pelo outro lado. Ele pode jogar do lado esquerdo. Como é que o preparador trabalha esse cara? Você tem que fazer um tratamento especial com ele, porque ele jogava pela direita e agora o caminho dele era sempre buscado em linha reta. Ele vai jogar no meio, onde ele vai ter que fazer giro, vai ter que fazer circunferência, ele vai ter que parar, vai ter que olhar, vai ter que... E como é que você faz para trabalhar se você não tem tempo para trabalhar um jogador assim? Como é que é isso? O Arthur, antes de você responder, o Júnior Moraes, por Hidalgo saber, ele veio da Ucrânia, tá emprestado até o ano que vem, viu? Completa, Arthur, por favor. Olha, veja bem, a pergunta é ótima, Reinaldo. Veja bem, primeira coisa que nós temos que fazer é simplificar. As informações não podem atrapalhar. E se você começa a ouvir uma porção de informações, você se atrapalha. Ou seja, fulano, você joga onde? Onde você gosta de jogar? Joga na lateral, beleza. Você estabelece as posições, bota todo mundo para trabalhar, estabelece a metodologia e não deixa confundir. Porque se eu pegar o Reinaldo e jogar lá para a Rádio Globo, depois eu trago ele para a Bandeirantes, depois ele senta em casa, faz pela internet, daqui a pouco ele vai acordar e não sabe onde ele está. Então eu prefiro especificar cada um na sua função. Se eu vou ter um coringa ou dois, vamos dizer assim, né, que possa jogar em 2 posições, eu vou deixar ele de stand-by. Você consegue jogar aqui, mas eu não posso ficar mexendo muito, que vai embolar, que vai atrapalhar o nível. O Arthur, deu uma caidinha aqui na transmissão. Eu volto a dizer, completa. Essa informação atrapalha o desenvolvimento dele. Olha, eu queria aproveitar... no meu conceito... Pode falar, termina, Arthur, termina. Aqui deu um corte na transmissão. Completa, Arthur, por favor. Então, só para... Você tem que, primeiro, definir bem essa sua defesa. Definir quem é seu goleiro, quem é o seu goleiro principal, quem é o segundo. E deixar isso bem claro. Essa aqui é a minha defesa, esse aqui são os meus volantes, são os meus atacantes. Pronto. Agora nós vamos trabalhar assim. E você pegar o preparador físico e falar assim, olha, você não cria... Você vai trabalhar dentro disso aqui que eu estou te pedindo. Se eu te pedir... Ótimo. Mas não é simples isso? É simples isso. Para quem conhece, nós só tivemos um grande coringa no futebol brasileiro, que foi o Lima, do Santos. O Lima jogava em todos. Agora tem que entender que ele jogava num baita time, que ele poderia jogar de qualquer jeito, porque o time era bom demais. Hoje fazem dos caras, isso daí é o beabá, não é? É, Arthur, o cara é lateral, zagueiro. Hoje, aliás, futebol não se dá mais... Pode falar. É o técnico que fala com o preparador físico ou o preparador físico que fala com o técnico? O técnico fala, eu preciso disso. Não.
preparador escala hoje, tá? Não, comigo não vai escalar nada. Porque na hora que vai embora, quem vai sou eu. Isso é verdade. É. A não ser que, viu, gente? A não ser que pode ser a história que o Daú contou que o Jarbas era o jogador, ele tinha o gêmeo e o outro gêmeo foi no lugar dele. Precisamos contar essa história que ocorre aqui. Já quebra toda a minha teoria. Então, veja bem. O que eu gostaria de dizer bem claramente para o nosso ouvinte, para não confundi-lo com nomenclaturas que eu estou usando às vezes aqui, é o seguinte: primeiro, define a sua equipe, define o seu sistema, trabalhe em cima dele. E o preparador físico, ele se adapta. Ele se adapta. Não tem que me adaptar ao preparador físico jamais. Não tem a menor chance. Eu tenho que trazê-lo para dentro da minha ideia. Eu não tenho que usar na ideia dele. Ele é preparador físico. E outra coisa, o profissional de futebol, técnico de futebol, ele tem que ter conhecimento mínimo de fisiologia para ele poder discutir o assunto. Senão eles vão induzi-lo a fazer uma série de coisas e depois ele vai perder o cargo dele porque ele foi induzido a escalar errado, ele foi induzido porque tem uma pré-lesão aqui, tem um ali. Tem determinados treinamentos que você tem que usar no dia a dia para dar confiança ao atleta de que o meu treinador entende do que ele está falando. Senão, você perde o grupo e daqui a pouco você perde o cargo. 4 minutos para acabar o programa. Acho que essa história do Jarbas aí... Ô, Edal, conta pra gente, Edal. Fiquei curioso aí. E o cara que o Gêmeos ia para concentração. Como é que é? O gêmeo que ia para concentração. Você contou essa história dia desses aqui, mas não foi fora do ar. Que o atleta era... O atleta era substituído pelo irmão gêmeo. Você fala o Zé Roberto? Não, acho que foi o Jarbas que você citou, né? O Jarbas. Não, isso. O Jarbas é o seguinte. O Jarbas tinha jogado no Flamengo, foi campeão Flamengo do Rio em 65. Eu não conhecia, eu estava em Piracicaba. O time do Curitiba, do 15, estava formado, né, Arthur? De goleiro a ponta esquerda, não tinha erro. Era Mauri, que jogou no Flamengo, Guarani, Futebol Clube do Porto. Era o Nicanor, que era de Lins, depois se tornou de Limeira, depois se tornou técnico. Tem também o Luiz, que jogou Nicanor de Carvalho. Nicanor de Carvalho, o Varda, o Picolé e o Piau, que veio de Lins. Aliás, Getulina, ele é de Getulina. Piau do São Paulo. Eu, Joaquim, no meio campo, e a defesa era a mesma, né? Era o Prote aqui, piloto de um lado. Até o Haroldo do Santos jogou uma época, e Zé Carlos, que era do Santos. Foi um grande time. Então o time estava formado. E eu, em 67, já na parte final, tinha jogado todos os jogos. Eu tive rubéola, Reinaldo. Eu tive rubéola. E você não tomou vacina? Tive rubéola em 67 e fiquei 15 dias em Água de São Pedro sozinho. Eu fui sozinho e o time do 15 jogando. Teve as 2 últimas partidas, já estava classificado. E o Jarbas, que o Renga trouxe do Rio de Janeiro, o Negrão jogava muito e era volante que fazia gol. O cara não entrou e nos 2 jogos ele fez gol, fez um gol num dia e no outro, tá certo que o time era montado, era muito forte e ele fez gol. Muito bem, eu veio 15 dias depois, estava sarado e tal, e vim para o treino. E aí ficou aquela dúvida. E agora, final do campeonato, nós fomos para São Miguel, ali no município ali, não sei se é município de São Paulo. São Miguel Paulista. Ficamos concentrados lá, e aí teve um treinamento para o primeiro jogo contra a Votuporanguense, que tinha no meio campo Carlinhos e Liminha e Cardozinho, que depois jogaram no Flamengo, que time que tinha essa equipe. E o Jarbas, aí chegou o Renganesco para mim, me abraçou, eu gostava muito dele, ele chegou e falou: Hidalgo, é o seguinte, você está 15 dias fora, o rapaz entrou, ele tinha uma confiança no Jarbas, e ele arrebentou com o jogo. Se eu devolver o lugar para você, olha só como era a conversa, Arthur. Nesse momento, se eu devolver, eu vou mandar ele embora, porque ele está no auge. Ele entrou no teu lugar, entrou bem, tá certo, você é o titular, mas eu não posso perder esse rapaz, que você pode contundir e eu tenho ele comigo. Senão eu tenho que mandar ele embora. Não, eu falei, puta, mas eu quero ser campeão. Você está muito certo em fazer isso. Aí nós vamos num treinamento em São Bernardo. Um treinamento à noite, já viu, Arthur? Aí tinha os 2 times lá treinando e o time de baixo, eu estava lá embaixo, eu azucrinava mesmo. Foi um treino de 5-5. Deixamos o Renganesco, que louco, mas o problema era dele, não era meu. Sim. Né? Não era meu.
Aí o rapaz foi jogar com a Votuporanguense no jogo, no Pacaembu, e ficou um negócio meio assim. Aí a imprensa, você vê como é a imprensa de Piracicaba, você sabe como é interior, né? Ela falou, não, jamais. O Hidalgo já está pronto, tem que jogar o Hidalgo. Mas ficou um ambiente ruim para todos nós. Para todos nós. Tá certo que eu entrei foi contra o time do João Avelino. João Avelino era técnico da Ferroviária ele era da Araçatuba. Ele levou o time para a final no Pacaembu, João Avelino. Até hoje, até quando ele faleceu, até tempos atrás, ele falou, você não tinha nada que jogar aquela partida. Ele cobrava de mim. Nós ganhamos o jogo e subimos. O que aconteceu? Acabou o contrato, o Jarbas teve que ir embora. E ele não foi culpado. Aí é uma questão da determinação do técnico. Você vê como é que é. Então o Jarbas, ele jogou e ficou um grande amigo meu. Nós saímos juntos, tudo, porque eu achava ele um baita jogador. Sabe aquela que você é da posição, hein, Arthur? Ele é um cara bom jogador, excelente jogador, diferente, um cara forte, Negrão saía bonito jogando e fez gol. E fazia gol, não era a minha característica. Então, ele jogou com o Marco Aurélio, goleiro. Isso mesmo. Então, tem essas coisas no futebol. E a concentração? Aí é o técnico. Aí foi. Naquela época. Assim, você não falou da concentração, que o cara ia, o irmão gêmeo que ia, Hidalgo? Esse é o Marco Aurélio. Ah, tá. O Marco foi o irmão dele na concentração e ele saiu. Eu quero ver se eu trago ele Eu quero trazer o Marco. Olha. Qual o Marco Aurélio? Trazer o Marco Aurélio. Você vai trazer o Marco Aurélio. Você vai trazer o Marco Aurélio. Você vai trazer o Marco Aurélio e vai perguntar para ele o seguinte: Marco Aurélio, você também teve rubéola numa decisão do Campeonato Carioca? Ele teve. É verdade. Pode perguntar. Ele teve uma furunculose. Nossa. Ele ficou fora de uma decisão, Marco Aurélio, goleiro do Flamengo, que jogou com o Jarbas e ficou fora porque ele pegou uma furunculose. E esse é Marco Aurélio. Esse Jarbas só se mete em confusão. Eu vou fazer uma live para Maringá, viu, Arthur? E eu vou falar. O Gilberto voltou. Gilberto voltou no finalzinho aqui, estamos acabando o programa. Eu quero o telefone do Marco Aurélio, ver se ele participa com a gente. Vou levar. Tchau, gente. Eu tô desconfiado que o Giba tá fazendo um Uber lá em Santos, hein? Ele voltou dentro do carro de novo. Ele voltou no carro. Voltou no carro. Sua mãe pagou a corrida, Giba? Você cobrou, estão dizendo que você cobrou a corrida da sua mãe, Giba? Tô devendo ela, 89 anos. O meu carro é Uber mesmo, esse teto solar não é teto solar. Eu coloquei um espelho aqui em cima. É conversível, para com essa conversa. Tchau, gente. Até mais.